Colecionismo a nível hard. Você vai ficar surpreso como a arte do colecionismo envolve itens super interessantes. Neste vídeo, eu vou mostrar os itens anexos às revistas do Tex ao longo de todas as coleções. Você quer saber quantos itens foram distribuídos com as edições do Tex? Fique neste vídeo que você irá saber. Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Colecionismo Tex. Então, neste vídeo e no vídeo da próxima semana, eu vou apresentar aqui todos os itens que vieram anexos às revistas das diferentes coleções de Tex no Brasil, ao longo de toda a sua história editorial, batendo todas as coleções e apresentando todos os itens. E desde já eu peço a sua ajuda, assista com atenção este vídeo, você que é colecionador antigo e especialista em Tex, e comente aí nos comentários se faltou alguma coisa, se você conhece outra que eu não conhecia, cite qual é o item, cite em qual edição e contribua para nós fazermos deste vídeo um guia seguro dos itens que foram distribuídos com as coleções de Tex. Eu tive que dividir em dois, porque senão ficaria muito longo. Então, neste vídeo, nós vamos ver os itens plásticos, metálicos e de tecido. Vou apresentar os pôsteres, marcadores de páginas, cadernos de capas, adesivo, ímãs de geladeira e as famosas bolachas de chopp, os pés de copo de caneco de chopp. Tudo isso veio distribuído com as revistas. Não estou tratando neste vídeo dos itens aleatórios, aqueles que foram distribuídos separados de revistas. Itens independentes, por assim dizer. Na semana que vem, eu tratarei do facsímile e também de todos os minicards e cartões postais que foram distribuídos nas revistas. Lembrando que entram aqui as edições limitadas, vendidas on demand e que, portanto, alcançam um grupo mais restrito de colecionadores. Então, sente-se confortável e divirta-se conhecendo, para você que não conhece, os itens anexos a coleções de Tex Willer. Aqui está o primeiro item que eu quero mostrar. É um item ilustrativo, obviamente, que seria o arco e flecha do número 1 da VEC, lá de fevereiro de 1971. Este arco e flecha foi-me presenteado pelo meu amigo Nilson Farinha e seria a hipótese mais viável por ser um material barato, e era muito pouco provável que a VEC fosse distribuir, junto com a primeira edição, algo que fosse mais caro que a revista. Esse é um item dos anos 90, mas que é uma probabilidade de ser algo muito próximo do que foi distribuído em 1971 com o número 1. Continuando em ordem cronológica, né, o mais antigo dos itens que não são de papel são itens plásticos ou metálicos. Nós temos o brinde do Tex anual número 6 de dezembro de 2004. Então este item era um chaveiro, exatamente como este, e ele foi produzido de duas formas, né? Um lado o logo e o outro lado
telefone da Mitos, os dados da Mitos, né? E-mail, coisa parecida. E nesta versão de duas logo. Elas foram distribuídas junto com a revista e o excedente acabou sendo distribuído como brinde avulso. Em abril de 2020, o especial Civitelli, o volume 2, aquele em capa dura, distribuiu este dólar que veio neste saquinho de uma espécie de camurça. E se trata de uma réplica de $1 num metal mais simples, uma espécie de antimônio. Não sei exatamente qual o material. Então, um item bem bonito. E finalmente, como os brindes que não são de papel, nós temos então este wampum, a réplica do wampum sagrado, que o Tex, quando Águia da Noite, usa na testa. O pessoal que está fazendo os cosplay tem usado esse item quando fazem o cosplay de Águia da Noite. E ele veio distribuído com o Tex Gigante 35, o implacável, na sua versão offset, a edição limitada disponibilizada, quando esta coleção ainda não tinha migrado completamente para o offset, né? Existia a versão em jornal, que não veio brinde, e a versão em offset limitada, que veio este brinde em dezembro de 20, na edição 35, Tex, o implacável. Os próximos itens que eu apresentarei vão ser os pôsteres. Então, estes pôsteres, a começar por este, que é o mais antigo do Tex, que é o da Tex primeira edição, número 78, da mensal. Esta edição trouxe este belíssimo pôster, um dos mais festejados do colecionismo Tex, num papel relativamente de gramatura bem alta. E aqui consta que ele é parte integrante da revista Tex número 78 e não pode ser vendido separadamente. Então este foi o primeiro pôster de Tex distribuído na coleção mensal. O segundo pôster, também da coleção mensal do Tex, um pôster de menor tamanho, embora mais bonito, é o da edição número 160 da mensal. Lembrando que esses pôsteres eles saíram somente na primeira edição. No Tex segunda edição, no mesmo número, não houve a distribuição de pôster. Foi feito do tamanho menor, uma gramatura bem menor, bem mais baixa, né? E também aqui com o aviso de não pode ser vendido separadamente, embora não tenha vindo nele o alerta de que é parte integrante da revista 160. O próximo pôster é o que veio no Tex coleção número 300. Este pôster de face dupla. Então, de um lado, ele veio a figura reproduzida pelo Vila, que é bem mais festejada entre os texianos, né? Quando se vê esse pôster em exibição, se vê ele pela face da arte do Vila.
E no verso nós temos os pardes na arte de Civitelli. Talvez por ser uma imagem estática, né, de pose simplesmente, sem denotar uma ação, talvez não tenha tido o mesmo apelo. No entanto, é muito bonita esta gravura colorida do Fábio Civitelli. Então o pôster distribuído no Tex Coleção número 300. O próximo pôster foi o distribuído no primeiro volume da coleção Tex Gold. Então é um pôster revista, trazendo informações sobre a história editorial do Tex. Tem alguns errinhos, inclusive. Mas é um pôster bem bonito. Ele serve como uma propaganda da própria coleção, do que seria. Lembrando que era uma fase inicial da coleção, quando o leitor ainda estava ávido por conhecer o que viria. Então, nesta face aqui, ele faz essas explicações, faz a sua propaganda. E nesta, ele dá algumas informações sobre o mundo de Tex Willer. Muito importante para novos leitores, né, que começaram a conhecer Tex através desta coleção. Então, fala dos pardes, fala dos aliados, fala dos inimigos, fala das mulheres, alguma coisinha. E o pôster, ao que parece uma arte do Villa, é um pôster muito bonito, pôster bem aclamado, né? Bem aceito na comunidade texiana. Peço desculpas aí por não poder apresentar ele inteiro, mas que vocês conhecem muito bem. É um belíssimo pôster do colecionismo Tex. Este pôster, assim como o primeiro volume da coleção Tex Gold, veio com esta cartela. Então, neste espaço ficava fixado o plástico do volume, que está cola ainda, e a cartela trazia a mesma imagem do pôster, um preço realmente impressionante. E no verso, mais uma propaganda da coleção, do que seria a coleção. Então, esses itens, cartelas, que fazem parte do invólucro das edições, eles comumente não costumam ser guardados pelos colecionadores e se perde tanto informações do colecionismo como itens bonitos, né, como este daqui. É claro, fica a cola, fica tudo, mas a própria cola é parte da história desse item de colecionismo, porque ela nos diz como que a edição era fixada a ela. Então, tudo isso é muito rico em informações. Para quem conhece, compreende o colecionismo, entende o valor de se preservar esses itens. Próximo pôster é este belo pôster aqui com arte do Kubert, que foi distribuído na edição especial 50 anos, que reproduzia a história do Kubert para o Tex Gigante. E, inclusive tinha mais de bônus a história ao sul de Nogales. Então este pôster foi distribuído com a edição
limitada em offset, já que a edição mesmo foi lançada em papel jornal. Teve uma tiragem limitada em offset e com ela foi distribuído este pôster dos 50 anos. Um belo item, um belo pôster. Este pôster, a belíssima arte do Villa, a imagem consagrada, é um pôster limitado para quem contribuiu com a campanha do Catarse para a última edição do Tex em Cores, o número 51. Então, para aqueles que adquiriram aquela edição através do Catarse, participando da campanha do Catarse, receberam este belíssimo pôster. Finalmente, para encerrar, eu quero mostrar aqui, encerrar essa parte dos pôsteres, né? Eu quero mostrar aqui este pôster. Lembrando que este vídeo é dos itens anexos às coleções, não de itens aleatórios. Nós temos aqui este pôster, que é um pôster do Tex Willer, da coleção Tex Willer, e que eu não tenho maiores informações sobre a origem editorial desse pôster. Me parece ser um item aleatório e, portanto, não entraria neste vídeo. Mas como eu não tenho informação alguma sobre ele, talvez tenha sido apenas um item promocional, uma tiragem para o lançamento da coleção Tex Willer, talvez. Eu não sei como que ele foi distribuído, em que forma ele foi distribuído. Se algum inscrito puder me ajudar e informar qual foi a distribuição deste pôster, eu fico grato. Deixa aí nos comentários. Eu não sei dizer se este é um item anexo a coleções. Os próximos itens são marcadores de páginas. Esses marcadores de páginas são os que vieram de brinde na edição gigante especial da Globo, na edição Grande Roubo, datado de 1994. Eram 3 marcadores de página. Eu tenho 2 aqui. Há um terceiro e junto também havia um selo. Este selo é indicativo do brinde existente na edição. Esse selo vinha no invólucro plástico da edição. Então, está aparecendo aí para vocês os 3 marcadores. Eles vinham aleatoriamente. Então, se comprava a edição e poderia vir qualquer um dos 3. Se alguém quisesse adquirir os 3, teria que comprar mais de uma edição na tentativa de acertar até que completasse os 3. Eu acredito que o comprador nem saberia quantos modelos existiam. Depois, o excedente desse material também foi distribuído no Almanaque do Faroeste de 1996. O Tex Mensal número 300, ele trouxe um adesivo. Foi o único adesivo distribuído em coleções, que eu tenha conhecimento pelo menos, ao longo aí do período editorial do Tex no Brasil. Então, eu já falei em outro vídeo que este adesivo está sob suspeição de originalidade, mas é um item tão raro que ele não tem como ser comparado com outro item para testar a originalidade. Então, essa suspeição que eu me refiro é simplesmente por haver impossibilidade de comparar com outro tido como original, já que esse foi comprado de terceiros. Mas, até que para o contrário, este é o adesivo que veio no número 300 do Tex. Os próximos itens são os cadernos de capa, que são itens que eu particularmente gosto muito. Então, eles são produzidos em papel crochê, capa e miolo, lombada canoa com grampos
e este o especial número 400 da coleção mensal de Tex. Então traz um rápido editorial, apresenta a edição 28 e 29 da revista Júnior, que foram as primeiras aparições de Tex no Brasil, e depois começa lá com o número 1 já na VEC, trazendo inclusive as imagens das primeiras edições. E aí vai seguindo toda a longa vida editorial do personagem até a capa número 399 e na contracapa a número 400. Quando o Tex chegou no número 500, veio novamente um novo caderno de capas, na mesma condição, sempre crochê, colorido, lombada, canoa com grampos. E nesta, também da mesma forma, um editorial mais longo. E daí segue o mesmo modelo. Né? As duas primeiras edições do Júnior e a sequência de Tex na VEC, que foi bastante cômodo para Mito, né? Pois só foi reproduzir o que já tinha feito 100 edições atrás e incluir as 100 últimas. Ao final, neste caso, ele vai até o 500, já apresenta a 501, que foi uma sacada bem bacana, e traz um pouco mais de informação do nosso amigo Júlio Schneider. A capa do último caderno de capas, né? E aqui a edição 500. O Tex Coleção seguiu a mesma linha. Também no número 400 teve o seu caderno de capas. Mesma produção editorial, algumas diferenças no layout, né? Essa capa bem bacana, bem icônica, mas sem editorial e já iniciando aqui na segunda capa com o número 1 da Rio Gráfico Editor, né? Na sequência os da Globo, e daí seguiu os 400 capas. Uma sacada bem bacana é que a cada centenária edição, eles deram neste caderno de capas um destaque de página, né? Que ficou muito bacana mesmo. Lembrando que nesta edição também veio as capas, mas veio encartada na própria edição, por isso que não estou mostrando aqui. Este vídeo se retrata apenas aos brindes em anexo, aqueles separados. Até o número 399. E ao chegar ao número 500, da mesma forma, no Tex Coleção, tivemos aqui o caderno de capas para essas 500 capas do Tex Coleção. E nesta oportunidade, sim, eles fizeram um editorial apresentando a edição 200, que, como eu falei, trouxe encartado as 200 primeiras capas. Depois a edição, o caderno de capa da 400. E aqui a capa do nosso número 1 do Tex Coleção. E na sequência, os demais números. A cada 100 números, também uma capa em destaque, desta vez com sinopse, o que também é de tirar o chapéu aí para Mitos por ter feito isso. Eu só não entendo porque também não fez isso nas capas do mensal, né? Mas se qualquer funcionário da Mitos ver esse vídeo, obviamente ele vai falar que nós reclamamos de tudo, né? Mas faz sentido essa reclamação, né? Se fizeram aqui, por que não fizeram também? Talvez porque não tivesse sentido a ideia, né? Muito bacana este caderno de capas
das 500 capas do Tex Coleção. Os próximos itens são os ímãs de geladeira. Então, este imã dos 50 anos do Tex saiu com a edição especial 50 anos, que, como eu falei anteriormente, é aquela com a história do gigante do Joey Kubert, e que a versão em papel jornal trouxe de brinde este imã de geladeira. Então, quem comprou a edição limitada em offset recebeu aquele pôster que eu mostrei, e quem comprou a edição normal, papel jornal, ganhou este imã. E o outro imã de geladeira, também distribuído com as edições de Tex, foi este imã com o logo da Sérgio Bonelli Editora, e que presenteou quem comprou a edição limitada do Tex Super Almanac número 1, uma edição em formato italiano, em papel offset. Na época que normalmente ele estava saindo em formatinho, papel jornal. Então havia a edição limitada, formato italiano, e nela foi distribuído este imã de geladeira. Também foi distribuído nessa edição, Super Almanac número 1 limitada, um cartão postal, mas os cartões postais eu mostrarei em breve. Muito bem, encerrando então esta apresentação dos itens anexos à coleção. Vamos encerrar com as bolachas de chopp, né? Os pezinhos para se colocar um copo de chopp. Obviamente que um colecionador jamais faria isso, até porque ele apresenta-se nessa função, mas não serve para essa função. É um papel poroso, absorve a umidade, e um pé de copo de caneca de chopp teria que ser impermeável. Não é este o caso. Mas aqui está, são itens bonitos, eu gostei. E o Kit Wheeler veio no Tex Almanac número 57. Então o verso tem esta logo com o mapa do Texas ao fundo e a fogueirinha da Mitos. Então, Kit Wheeler no Tex Almanac 57. Jack Tigre veio no Tex Ônibus. E aí complicou, porque daí a Mitos distribuiu os outros dois em outras coleções Bonelli, que eu, por exemplo, não faço. Eu tive que ir atrás, né? Então o Kit Carson foi distribuído na edição do Kim Parker número 19, Cadernado da Mitos. E o Tex, justamente o Tex, foi distribuído no Dylan Dog número 39. Então, juntas, estas imagens fazem o mini pôster. É a mesma figura do mini pôster que a Mitos lançou recentemente, que eu não mostrei aqui porque não é um item anexo à coleção, é um item aleatório. Talvez dos itens aleatórios eu faça um vídeo posteriormente. Ok? Para encerrar este vídeo, eu preciso fazer algumas lembranças aqui de itens que não foram tratados por eu não ter aqui na minha coleção, mas que tratarei para não ficar este vídeo guia de colecionismo sem esses itens. Então, o primeiro que eu quero falar é a cinta vermelha que fazia parte do invólucro da embalagem do álbum especial O Ídolo de Cristal, lá da VEC de 1980. Então, como eu falei quando apresentei a cartela da embalagem do primeiro volume do Texas Gold, é muito difícil encontrar um colecionador que tenha o tirocínio de guardar a cinta. Se é um colecionador de fato, ele guarda, mas é difícil encontrar num consumidor comum esta preocupação em guardar a embalagem, especialmente quando o item em si só se apresenta como um item colecionável. Então a cinta vermelha em papel cartão, que envolvia a edição de luxo, o Ídolo de Cristal,
ele é um item raríssimo e muito valorizado. Esse que eu apresento aqui é o item do meu amigo o Nilson Farinha. Não são muitos os colecionadores que têm o item preservado dessa forma. Cito também o Adriano Raim e o João Marim, que tem esse item em suas coleções. E também quero deixar registrado aqui o bonequinho plástico do número 200, que tem um vídeo só sobre isso aqui no canal. Então, esse bonequinho plástico, ele foi distribuído na edição número 200 e poderia ser um cowboy ou um índio. A imagem que você está vendo aí é o item do meu amigo João Marim. Então fica aqui o registro desses dois itens importantíssimos na coleção que fazem parte desse conjunto todo. Eu não citei neste vídeo marcadores de páginas e as cartas do baralho que vem no pacote de assinaturas. Isso porque no vídeo deste canal que fala sobre as assinaturas, eu os relaciono todos lançados até aquele momento. Então, portanto, se você quer conhecer esses itens, verifique neste vídeo que você vai tomar conhecimento deles e por serem itens de assinatura, ficaram restritos àquele vídeo. Mas no futuro eu deverei atualizar esses itens com um vídeo adicional. Ok? Espero que você tenha curtido. Aguarde a próxima semana quando falaremos então especialmente do facsímile e dos cartões postais e minicards. Até o próximo vídeo. Forte abraço.